Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Tá. No primeiro momento, a gente viu lá um pouco sobre, a cena 1, que retrata um pouco os filósofos da filosofia antiga, que são os pré-socráticos, também conhecidos como filósofos naturalistas, né? A gente viu ali um pouco desse desenvolvimento desses primeiros filósofos com seu pensamento voltado para a natureza. Daí, entramos na cena 2 e enfatizamos um pouco sobre os dois grandes filósofos pré-socráticos que foi Heráclito e Parmênides. De um lado, Heráclito dizia que a movimentação, o movimento seria a mudança, né? E de outro lado, o Parmênides, ele acreditava na imutabilidade das coisas, ou seja, que a aparência ela muda, mas a essência permaneceria a mesma. Com isso, começou um duelo, né, entre Heráclito e Parmênides, travado, né? Estavam travando esse duelo entre si, que Heráclito dizia que tudo o movimento seria a mudança, e essa mudança, tanto a aparência como a essência mudaria nas coisas. Já o Parmênides discordava, né, que só a aparência muda, mas a essência permaneceria a mesma. Depois daí a gente entrou um pouco na teoria do período socráticos, né? Onde vimos um pouco de Sócrates, né? Depois de Platão e por último Aristóteles, né? A partir daí esses três grandes filósofos que mudaram o rumo da filosofia, mais os sofistas também que eu citei, né? Que o sofista é aqueles que tinham a arte, né, do desenvolvimento de falar bem, ou seja, eles tinham o poder da habilidade de fazer o discurso, ou seja, discursar, e a partir daí eles levariam, né, os jovens à tendência à corrupção, e com isso, com essa questão, eles também venderiam, né, suas habilidades para poder realmente ensinar o ofício, né, aos filhos dos grandes nobres, né, de Atenas, né? E com isso começou a ter um certo, né, duelo entre Sócrates e os sofistas, né? Mas tanto Sócrates como os sofistas eles mudaram, né, o pensamento e o rumo da filosofia daquele momento, na filosofia antiga. A partir desse momento, eles acreditavam, né, que nesses elementos, ou seja, na visão do conhecimento que seria a razão, poderia aumentar a capacidade do homem de pensar. E agora a gente vai enfatizar um pouco, né, sobre outros tipos de cena. Né? A gente vai falar um pouco da cena 6, que é a busca da tranquilidade, ou seja, as correntes do pensamento helenística. Né? Eu acho que vocês se lembram, né, que era representado pelos cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos. Né? A partir daí, essas escolas, naquele tempo, né, elas pregavam a questão da tranquilidade, da paz, que levaria à felicidade. Com isso, eles acreditavam que a filosofia poderia contribuir para a paz ou tranquilidade dos indivíduos, elevando assim a sua felicidade. A partir daí, eu posso citar, né, o Epicuro, né, que defenderia que a felicidade é a ausência da dor no corpo e a tranquilidade da alma. Né? Epicuro, que pertence à escola epicurista, né, e a partir daí Epicuro ele colocou os prazeres naturais e os prazeres não naturais. Né? E a partir do momento que ele começou a separar isso, né, que ele dizia que o indivíduo não precisaria de muita coisa para ser feliz, só bastava realmente ter o necessário para sobreviver. E os demais assumiriam uma postura racional ao destino humano, que é isso que as escolas pregavam, né, naquele momento. Então, essas correntes que desenvolveram o pensamento na era helenística, também na filosofia antiga, gente, era isso. Essas escolas como os cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos, eles pregavam uma filosofia voltada para a tranquilidade, ou seja, para a paz interior, e a partir daí a felicidade era a filosofia de vida deles. Saindo dessa cena 6, entraremos na cena 7. A filosofia da Idade Média, de um lado a patrística, de outro lado a escolástica. A cena 7 traz o encontro entre a razão e a fé. Por que não citar novamente, né, os filósofos que defendeu, né, essa filosofia na Idade Média? De um lado, o filósofo Agostinho, Santo Agostinho, que a partir daí ele
ele desenvolveu a corrente patrística, que abandonava diversos assuntos religiosos, abordava diversos assuntos religiosos e humanos com a existência de Deus, que é isso que Santo Agostinho pregava. Ele pregava uma filosofia cristã voltada para os manuscritos bíblicos, que a partir daquele momento ele desenvolvia essa linguagem para que os seres humanos pudessem realmente estar aptos ao desenvolvimento da existência de Deus. Só Deus poderia salvar. Com isso, resumindo sua posição sobre a seguinte frase: compreender para crer e crer para compreender, Santo Agostinho da corrente patrística. Mais na frente, vemos também o teólogo escolástico Tomás de Aquino, que discutindo, né, as dificuldades universais entre realistas e os nominalistas, né, sobre as verdades reveladas e as verdades não da razão. A partir daí, o teólogo Tomás de Aquino, ele pregava uma filosofia voltada com uma junção da razão e a fé, que ele dizia que ele acreditava que a razão e a fé poderiam dar junto, por conta que o próprio indivíduo que era preparado para realmente para essas doutrinas da fé, ele podia ser utilizado para a habilidade do desenvolvimento racional e a partir daí ia abrir realmente caminho para o desenvolvimento, né, tanto racional e também pegaria e aumentava também a questão, né, da existência de Deus. Para ele, os estudos filosóficos e teológicos seriam complementares a partir do momento que o ser humano era dotado com essa questão da razão, ou seja, do pensamento racional, do modo racional de pensar, utilizando também a fé para propagar o aumento da existência de Deus. Então, Tomás de Aquino, ele acreditava que a razão e a fé poderia estar realmente junto em prol, né, tanto da questão da existência de Deus, mas também em prol da questão racional do pensar do ser humano. Saindo dessa cena, entramos na cena 8. A revolução científica, né, gente? A passagem para o pensamento moderno. A partir daí, né, essa cena trata do renascimento, que foi uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Foi a retomada do pensamento humanístico, né? E caminho já iniciando pelos realmente sofistas. A partir desse momento, esse pensamento humanístico foi um pensamento voltado, né, para a libertação intelectual do indivíduo. A partir do momento que o Renascimento chegou, foi um movimento, né, que trouxe bastante, né, discussão e retomada das questões intelectuais do homem, com uma visão realmente de ver realmente o desenvolvimento do pensamento, né, e a questão estética também do homem, da valorização do homem na sociedade, resgatando assim, né, as antiguidades, ou seja, a cultura antiga grego-romana, que a partir do momento foi esquecida na Idade Média. Então, a retomada do Renascimento foi essa. Eles estavam retomando a questão da antiguidade, ou seja, da literatura grega-romana, com a questão da pintura, a escultura, né, a estética, a valorização realmente literária, a valorização do homem realmente para o seu desenvolvimento intelectual. Tudo isso foi a questão do Renascimento cultural, que foi o berço do desenvolvimento do Renascimento moderno, né? Com a Revolução Copernicana, né? Aliás, essa Revolução Copernicana, que foi uma ciência que assumiu uma nova forma, ou seja, uma nova metodologia, né? A partir daí eles começaram a investigar cientificamente para passar e apoiar na observação, ou seja, na experimentação, que é isso que foi esse pensamento moderno, que eles começaram a investigar e a partir das observações que ele podia realmente colocar que aquilo ali seria certo ou errado pela experiência, né, científica, levando à utilização de uma linguagem da matemática que buscaria as causas físicas dos fenômenos estudados, que foi isso que ocorreu, né, nessa passagem do pensamento moderno, que foi a Revolução Científica, foi uma abertura, né, do desenvolvimento tecnológico, uma abertura do desenvolvimento científico, do conhecimento científico que o homem estava desenvolvendo. Surge essa nova forma de entender realmente a razão, que voltou aí, né? A razão científica, pelo conhecimento científico, desenvolver esse novo homem, né? Para a era realmente moderna, que foi o pensamento realmente da Revolução Científica. Então, isso tudo foi uma passagem, né, da introdução, que foi tudo que a gente vimos, né, ano passado.
E a partir daí eu fiz uma viagem no tempo, desde a primeira cena até chegar à última cena, que foi a Revolução Científica, que foi uma abertura, né, de um novo olhar para a sociedade. Então fique com Deus, fique com a palavra em dúvida, até a próxima.